Olá, boa tarde. Paz do Senhor, irmã. Boa tarde, gente. Meu nome é Raniele, eu sou mestrando pela Universidade Federal de Goiás, sou mestrando em História, né? E hoje a gente está fazendo uma live especial para poder falar sobre algumas questões pertinentes nessa data que é extremamente importante para nós, pessoas LGBTQ. A primeira coisa a destacar é que hoje é o Dia Internacional de Combate contra a LGBTfobia. Então hoje é sobretudo um dia de demarcação política, de demarcação de espaço, de lugar, da ocupação dos nossos lugares, da nossa orientação sendo respeitada e da nossa vida sendo restituída em vida, como diria Ventura Profana. É nesse momento, é a partir dessa data que é extremamente importante para a gente que o GPEG realiza essa live hoje e realizou outra live mais cedo, né? Eu tenho desenvolvido pesquisa na área de história, sobre a história do movimento homossexual brasileiro a partir do Lampião da Esquina, e tenho também desenvolvido uma história comparada, né, uma história cruzada com o movimento homossexual argentino. Então essas são as primeiras informações de quem eu sou, né, assim, das questões que são primordiais para vocês saberem um pouco quem vai mediar, como que a gente vai iniciar esse nosso bate-papo, né? Então hoje é um dia em que nós, junto com a Ampu Nacional, nós, junto com a Ampu Goiás, estamos levantando a hashtag historiadores e Ampu contra a LGBTfobia. Né? Nesse sentido, nosso bate-papo de agora, das 16 horas, é um bate-papo com o professor e pesquisador Luiz Morando. Luiz Morando é um pesquisador referência na área da história das homossexualidades. Ele tem desenvolvido pesquisas não só na literatura, que é na área de letras, que é a área de sua formação, mas nesse campo que tem emergido desde os anos 2000. Né? Então ele tem graduação, mestrado e doutorado na área de letras. A licenciatura dele é em letras francês e português, o seu mestrado é sobre literatura brasileira e o seu doutorado é sobre literatura comparada pela UFMG. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Sem mais delongas, vou convidar o professor para poder participar e alguns avisos antes da gente começar propriamente o nosso bate-papo. Na bio do Instagram do GPEG, nós temos um link que direciona vocês a solicitar o certificado desse bate-papo, desse nosso encontro. Então, quem tiver o interesse já pode entrar agora, já pode solicitar, enquanto eu vou chamando o professor Luiz Morando. Só um momento. Só aguardando aqui um instantezinho. Bom, enquanto o professor vai se organizando e conectando aqui, nós queremos avisar também do nosso cronograma para hoje mais tarde. A partir das 18 horas nós teremos uma live da Ampu. E essa live ela visa trazer um pouco em visibilidade historiadoras e historiadores que têm desenvolvido pesquisas nas áreas da história LGBTQI+. Então, vocês, por favor, marquem a presença, levantem a sua hashtag
Ampul contra a LGBTfobia, e nós nos vemos também mais tarde lá, ok? O professor Luiz Morando está terminando de conectar aqui, tô só estabelecendo um contato com ele. Eliane, lá já é de presente. Para quem não sabe, eu sou pesquisador do grupo GPEG e do Laboratório de Estudos de Gênero, Etnicidade e Diversidade da Universidade Federal de Catalão. Só um momentinho, vamos aguardando aqui. Olá, professor. Oi, Raniele, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer. ah, e é uma honra a aceita do seu convite para a gente poder dialogar nesse dia que é tão importante para a gente. Eu havia feito uma pequena introdução sobre a sua grande contribuição nos estudos sobre história das homossexualidades, histórias LGBTQI+, no Brasil. E queria que você se apresentasse um pouquinho agora. Queria que você desse um oi para a galera. Nós já temos aqui 17 pessoas. E é com Sim, você. A gente vai mantendo um bate-papo tranquilo. tá ok, Raniele. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite que você me fez para participar aqui do bate-papo. Eu adorei a ideia, gostei muito. É a primeira vez que a gente está tendo esse contato ao vivo também, né? A gente já vem mantendo contato há mais tempo por meio de mensagens, por meio de troca de ideias e tal, durante seu mestrado. E até mesmo quando a gente se conheceu pelo Facebook. Então, eu estou aqui em BH, né? Eu sou de Minas, na verdade eu não sou de BH. Eu sou do interior de Minas e vim para cá para fazer minha formação. E a minha formação, embora seja na área de letras, eu me dediquei também ao estudo da memória e ao resgate da memória LGBT aqui na cidade, aqui em BH. Ah, esse trabalho, na verdade, ele vem acontecendo de uma maneira menos sistemática, desde 1989, que eu iniciei, né? E de uma maneira mais sistemática mesmo, foi a partir de 2002. Então já tem o que 18 anos, né, que esse trabalho sistemático de montagem de um acervo aqui em BH e de um resgate de memória da população LGBTQIA+, vem acontecendo da minha parte, né? Sim, e uma coisa que eu pude notar, né, lendo alguns de seus trabalhos, eu sinto que existe uma preocupação do senhor em estabelecer uma narrativa, né, que dialogue com períodos que são anteriores à década de 70, que é o período mais conhecido dentro da história LGBTQIA pelo início do movimento, né, com o Lampião da Esquina, com o Grupo Somos, no Rio de Janeiro e São Paulo. E ainda a questão da pesquisa ser situada em Belo Horizonte, né? Falar sobre Belo Horizonte. Me parece que a contribuição sua, pelo que eu vejo nos textos, tem dialogado não só, né, com essa perspectiva de falar sobre década de 50, década de 60, mas também sobre deslocar essas espacialidades. E aí essa é uma questão. Como é Minas Gerais, como é Belo Horizonte, como que é a vivência dessas pessoas nesse período? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é.
aqui em Minas, o movimento LGBT ele começou a se organizar de maneira formal a partir de 1997. Então, ele é muito recente no Estado, com relação ao país, né, que formalmente é colocada aquela data fundacional de 78, e sempre e ainda mais recente se comparado a outros estados, como o Rio, mesmo alguns estados do Nordeste, como a Bahia, que começou a organização desse movimento civil muito antes de 97. Em 92, eu entrei no GAPA, eu me tornei voluntário do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS aqui em BH, me envolvendo principalmente com o trabalho com educação e com prevenção sobre HIV/AIDS voltado para o público externo. E em 94, o Ministério da Saúde iniciou com o Programa Mundial, um financiamento em parceria entre o Ministério da Saúde e o Banco Mundial, com um investimento para aplicar recursos financeiros em 4 áreas. E uma dessas áreas eram projetos que fossem desenvolvidos para prevenção ao HIV. Aí, dentro do GAP, a partir de 94, nós iniciamos um trabalho com o público de homens gays e de homens bissexuais voltados para a educação à AIDS. Foi o primeiro projeto aqui na cidade e eu acredito que no estado também. O projeto se chamava Sexo, Prazer e Homens e ele estava baseado na ação de 24, e o número aí não foi apenas uma coincidência, eram 24 monitores que atuavam em bares, boates, pontos de pegação na rua, cinemas. E o projeto também tinha um serviço telefônico para conversar com homens gays ou bissexuais que estivessem interessados em conversar e tirar dúvidas não só sobre HIV/AIDS, mas também sobre a sua identidade, processo de consolidação da sua identidade e como que isso acabava impactando nas ações de proteção, de prevenção a HIV/AIDS. Então, ao longo da trajetória desse projeto, ele durou 3 anos, de 94 até 97, quase 98, eu fui percebendo que não havia muita história passada sobre a comunidade LGBT aqui em BH. E isso me interessou muito, começou a me motivar muito para buscar essas informações. E aí eu comecei a estabelecer, na virada dos anos 90 para os anos 2000, eu comecei a estabelecer por conta própria, como é o projeto que eu venho desenvolvendo desde então até hoje, é uma pesquisa autônoma, de caráter independente, que não está filiada ou não está associada a nenhuma instituição de ensino ou alguma instituição de fomento à pesquisa. Então, naquela época, no final dos anos 90, eu comecei a planejar e articular formas de voltar no tempo, né, e começar a reconstituir Professor, um vamos período. aguardar um pouquinho. Oi? A conexão tinha caído, mas voltou. Pode Ah, continuar. eu estabeleci um período de 89, voltando no tempo a partir de 1989 e chegando até 1950. O meu interesse, então, foi de tentar resgatar a história, as memórias das formas de construção de identidade e de sociabilidade aqui em BH, por meio de 3 campos. Relatos orais, naturalmente, que eu acho que é a forma mais fácil, ou pelo menos mais direta, né, de procurar pessoas mais velhas que tivessem interesse em gravar ou dar relatar sobre a sua vida
naquele período, né? Principalmente em épocas mais distantes. Então, eu precisava de homens ou mulheres gays ou lésbicas e de pessoas travestis ou pessoas transgêneras na faixa de 60, 70 anos para começar a resgatar essa história mais antiga. Um segundo campo seria por meio da imprensa, me debruçar sobre as notícias de jornais dentro desse período, de 1950 a 89, dos jornais publicados aqui na cidade. E um terceiro campo seria os processos criminais voltados que tivessem como réus ou como vítimas pessoas LGBT, para ampliar ainda mais esse campo. E aí eu teria, então, o discurso da subjetivação, da construção dessas subjetividades por meio dos relatos orais, o discurso da imprensa, por outro lado, e o discurso policial, jurídico, por outro lado, como uma forma de tentar abarcar aí uma produção discursiva e um entrecruzamento de discursos para tentar resgatar, então, a memória dessas identidades e das formas de sociabilidade. Com o tempo, logo no começo, eu percebi que para fazer isso nos jornais, eu precisaria realmente fazer um trabalho de busca sistemática por meio das notícias de jornais. E aí eu decidi dedicar um dia da semana, e isso começou a acontecer em 2003, um dia da semana para ficar o dia inteiro na hemeroteca da biblioteca pública aqui da cidade, passando folha a folha os jornais para buscar essas notícias. E isso foi importante, assim, para ter um repertório real, claro, preciso, do dia a dia, da constituição dessas formas de sociabilidade, que, claro, acabavam se manifestando principalmente nas reportagens policiais, nas páginas de notícias policiais, nas crônicas sociais, com o passar do tempo, né, principalmente a partir da segunda metade dos anos 60, e ainda por meio das notícias que eram vinculadas na área de cultura, na área de shows, na área de apresentação de atividades culturais. Então, por meio dessa cobertura sistemática nos jornais, foi que eu tive meios de começar a detectar, por exemplo, crimes praticados contra essa população e começar a definir alguns processos que eu poderia pedir desarquivamento no fórum, na área ali do arquivo, da gerência de arquivos do fórum aqui da cidade, para poder ler esses processos, né? Desde, claro, que eles não tivessem circulado, que eles não tivessem ocorrido com segredo de justiça. Mas aqueles que foram públicos, à medida que eu ia pedindo desarquivamento, eu ia tendo acesso a eles. Ao que aconteceu, por exemplo, com um grande caso ocorrido aqui na cidade, que ficou conhecido como crime do parque, um crime que, na verdade, foi, inclusive, um dos detonadores para esse projeto de resgate de memória que eu faço aqui. Um crime que aconteceu em 1946 e que expôs para a população da época um território dentro do Parque Municipal aqui da cidade, que fica bem no centro da cidade, um crime de natureza homerótica que aconteceu dentro desse território, que os próprios gays e homens bissexuais denominavam como Paraíso das Maravilhas, esse nome tão bacana, tão sugestivo, tão saboroso, né? No Paraíso das Maravilhas, esses homens se encontravam
à noite, entre 8h30 da noite e meia-noite. O parque ele tinha circulação noturna também, ele não era gradeado, ele não era cercado. E no Paraíso das Maravilhas, esses homens, eles se encontravam, compartilhavam de um código, compartilhavam de uma forma também de convivência e de sociabilidade, e esse crime acabou muito provavelmente acontecendo aí, ah, durante as investigações policiais, 13 homens homossexuais foram chamados à delegacia para prestar depoimento a respeito do crime. 13 homens que frequentavam o Paraíso das Maravilhas. Então, o resgate da história desse crime foi importante para que eu tivesse, inclusive, acesso aos autos. Foram 5 volumes dos autos processuais e resgatar também os depoimentos que aqueles 13 homens gays, lá naquele período, em 1947, durante as investigações policiais, os 13 depoimentos daqueles homens falando sobre como que eles conviviam ali no Paraíso das Maravilhas, quais eram os hábitos, os gostos, como que era a vida deles, inclusive fora do paraíso, fora daquele território do Parque Municipal. E isso, então, foi muito importante para começar a, de fato, reconstituir essa história, essas marcas de construção, de subjetivação, e, principalmente, a começar a construir um mapa dentro da cidade que permitisse me falar por onde essas pessoas transitavam, quais eram os locais que elas frequentavam, cinemas, bares, e depois, com o auxílio dos jornais, como que esse mapa foi se desenvolvendo, foi se espraiando, foi se disseminando pela cidade, como que esses locais foram sendo foram se deslocando, como que essas pessoas foram se deslocando ao longo desse mapa dentro da cidade. Então foram os 3 campos principais dessa pesquisa: os jornais, os relatos orais e os processos criminais. E aí dá para visualizar, de fato, assim, a partir dos anos 60, e principalmente a partir de 1963, o aparecimento dos primeiros bares de frequência exclusiva gay aqui na cidade, ou de frequência de travestis, ou de frequência de lésbicas aqui na cidade. Então, a partir de 63, eu tenho, de fato, se antes eu tinha bares com uma frequência que era indiscriminada, né? Não tinha essa marca específica ligada a essa sociabilidade LGBT, a partir de 63 eu já posso definir com clareza quais são os bares, boates, os inferninhos, como eram falados na época, de uma maneira mais geral, como que vai se desenhando esse mapa na cidade, como que os deslocamentos vão acontecendo e como que também determinadas ações vão se tornando importantes para criar não apenas essa sociabilidade aqui dentro da cidade, mas também com relação a outras capitais, principalmente Rio e São Paulo. E aí, mais ou menos no final dos anos 2000, na virada dos anos 2000 para 2010, eu senti a necessidade de começar a perceber um diálogo aqui de BH com principalmente Rio e São Paulo. E começar a ampliar esse foco, daí a natureza da minha pesquisa também, ter ampliado a área de cobertura, ampliar esse foco para perceber um diálogo mais claro, mais aberto, mais dinâmico, inclusive, entre a comunidade LGBT que aqui de BH
e essa comunidade carioca e paulista, principalmente a carioca. Havia uma relação bem estreita, e isso é muito possível de ser percebido não apenas nas notícias de jornais, mas também em fatos externos a BH, que eram noticiados e que eram repercutidos aqui, ou em fatos que aconteciam aqui em BH e que eram repercutidos em jornais de Rio e São Paulo. Por exemplo, ocorrências de transgeneridade aqui em BH nos anos 50, até mesmo nos anos 30. Eu precisei voltar depois muito mais afastado no tempo. Então, essas situações, pessoas, homens ou mulheres trans, que já viviam aqui em BH, que já tentavam estabelecer um processo de transicionamento na sua vida e na sua identidade, e como que esses casos eram repercutidos na imprensa carioca e paulista, como que era possível então perceber uma espécie de rede, uma espécie de teia dentro da imprensa, né, por meio da imprensa, como que era possível perceber esse tipo de recepção desses casos que iam acontecendo, iam se manifestando, iam ganhando visibilidade aqui na capital mineira. E, Luiz, algumas coisas me chamaram a atenção na sua fala. É um trabalho, primeiro, assim, gigantesco, né? Sim, Gigantesco, assim. A professora Ana Carolina estava perguntando sobre uh, como ter acesso a esse acervo que o senhor construiu ao longo do tempo. Mas eu tenho também uma outra questão. Nesses casos que você apontou, nesses 13 casos, né? Era, você conseguiu perceber elementos das identidades desses sujeitos? Assim, eles se identificavam de alguma forma com alguma categoria, com alguma identidade, como homossexual, não se identificavam? Quem eram esses sujeitos que estavam aparecendo nesses 13 depoimentos dos autos de justiça? Porque, assim, né? O Edward McRae, o Green, vários pesquisadores falam de uma presença dicotômica dessas identidades durante 30, 40, 50, e depois com a emergência de uma outra categoria homossexual. E aí você consegue ver essas diferenças? Elas estão visíveis ou elas não são tão visíveis assim? Como que ela apareceu nessa documentação? E uma outra questão, quando tu fala, eu estou extremamente curioso pelo material, assim. Quando você fala desse período, né, em que você trabalhou no GAPA, e esse período da epidemia da AIDS, né? Eu também sou mineiro, sou do interior de Minas, de Ponte Nova, e eu tenho histórias assim de quando surgiu a epidemia, de pessoas que eram expulsas de suas casas, assim, abandonadas, expulsas de cidades pequenas, né? Esses pequenos distritozinhos que nós temos em Minas, pessoas que eram obrigadas a sair daqueles espaços e ir para Belo Horizonte. E uma outra, seguindo a isso, assim, não existia um fluxo, você não conseguiu ver um fluxo desses sujeitos para a cidade de Ouro Preto, para aquela zona, aquela região, ou não? bom, vamos começar então com a questão que a Ana Carolina, a Isso. professora Ana Carolina tinha colocado.
Então, ao mesmo tempo que eu fui fazendo essa pesquisa, ao longo aí, a partir de 2002, né, de uma maneira mais sistemática, desde o final dos anos 80, quando eu estava terminando a minha graduação, eu comecei a constituir um acervo de revistas, de notícias de jornais, revistas voltadas para o público LGBT, né? Por exemplo, o jornal Nós, por exemplo, o jornal Ente, a revista Sui Generis, a OK Magazine, é, enfim, eu fui começando a constituir um acervo próprio com material daqui de BH e do país que eu conseguia obter. E esse acervo, no ano passado, eu repassei ele para o Núcleo de Direitos Humanos e Sexualidade da Farfish, né, da Faculdade de. Caiu a conexão. Vamos aguardar um instantinho, gente. Ok? Pronto. Eu precisei ligar o celular na fonte. Ah, Então, então eu fui constituindo esse acervo desde o final dos anos 80 e eu doei ele, o acervo físico, material, né? Eu doei ele para o NU da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFMG. E a tendência, né, o que ficou combinado é que esse acervo, com o tempo, ele vai ser digitalizado, ele vai ser disponibilizado para as pessoas. E tem um acervo pessoal meu, que ainda está comigo, que é esse material da, desse projeto de memória, de resgate da memória e das formas de sociabilidade LGBT. Então, esse eu vou disponibilizando ele aos poucos, por meio do meu perfil no Facebook, sempre que eu tenho condição de organizar algumas séries, aquilo que eu estou chamando de séries, lá no meu perfil. Mas há um projeto de transformar em um conjunto de 4 livros esse material dessa pesquisa de memória. Um livro já saiu, que é esse sobre o crime do parque, O Paraíso das Maravilhas. Ele foi publicado em 2008. Um segundo livro está para sair esse ano, que é sobre a Cintura Fina, uma travesti famosa aqui, mitológica, mítica, aqui na cidade. Eu estou preparando o livro sobre ela. E ainda vai ter 2 livros, um para cobrir as décadas de 50 e 60. Aí esse vai relatar sobre as formas de sociabilidade dessa comunidade aqui na cidade. E um outro livro sobre os anos 70 e 80. E ainda eu projeto um outro livro para trabalhar com a transgeneridade, que as ocorrências, a identidade de pessoas transgêneras é muito interessante aqui na cidade, principalmente nos anos 30 e nos anos 50 em diante. Então, recuperar essas histórias, recuperar essa memória, vai ser importante. Eu acho que isso merece um livro à parte, em vez de incluí-lo dentro daqueles livros reservados para aquelas décadas. Então, assim, aí vai precisar ainda de um certo tempo para poder produzir esses livros. O da Cintura Fina sai esse ano, eu espero, eu tenho muita expectativa e muita ansiedade com relação a isso. Então, mas quem tiver interesse em acompanhando assim, por meio de conta-gotas, essas histórias,
pode ir acompanhando pelo meu perfil do Facebook, de uma maneira um pouco mais contínua. Eu tenho colocado esses relatos ou notícias desses relatos lá. Agora, aqueles 13 depoimentos de homens gays, lá dos anos 40, né, relacionados ao crime do parque, a forma de se referir, a forma de se auto-identificar nos autos é muito variada. Os primeiros depoimentos, eles começam a se identificar como identificar meio que de cara assim com isso, eles começam a se identificar como anormais. Era um termo muito comum na época, principalmente na imprensa e na área médica, na área policial também, dos homens e tanto das travestis quanto dos homens gays serem denominados anormais, serem chamados anormais. Ou, especificamente com relação aos homens gays, serem chamados de pederastas também. Então, eles utilizavam esses dois termos, anormais e pederastas, para se identificarem nos depoimentos. Por outro lado, a gente tem que se lembrar que os depoimentos prestados nas delegacias, eles são dados ao delegado e são registrados pelo escrivão. Então, não tem como garantir totalmente que aqueles gays, aqueles homossexuais, estavam de fato utilizando o termo pederasta ou o termo anormal como forma de se autorreferir para o delegado durante o depoimento. Mas o que está registrado lá nos autos, e eles assinavam, né, os termos de declaração, eles assinavam e não havia, provavelmente assinavam com um certo constrangimento, né, mas não havia. Por outro lado, o que me parece também é que eles se comunicavam entre si. Como é uma série de 13 homens que foram sendo chamados em dias diferentes, eles se comunicavam, eles procuravam saber quais perguntas ou o que o delegado perguntava durante o depoimento. Então, eu acho que eles foram estabelecendo também um discurso mais comum. Depois, ao longo aí desse período, foi praticamente um mês e meio, em que esses homens foram chamados à delegacia para prestar depoimento. Então, eu acho que eles foram também meio que forjando aquilo que eles deveriam falar a partir de uma expectativa que um passava para o outro, de uma experiência que um passava para o outro, a partir do próprio depoimento que um ia dando à medida que ia sendo chamado, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em conta, e eu deixo isso registrado lá no livro, essa especificidade, né, a partir desse momento. Mas, ainda a gente não deve se esquecer que anormal e pederasta são termos que vão se manter pela imprensa, no registro policial, no registro judicial, até o começo dos anos 70. Isso vai ser muito normal, isso vai ser muito normal assim, né? Isso vai ser muito comum, normal para a época, vai ser muito comum durante esse período. Então, mas os detalhes que eles narram são muito interessantes, né, desses 3 depoimentos. Tipo, por exemplo, encontros e pegação já dentro de cinemas, que já aconteciam nos anos 40 aqui na cidade, e dentro de determinados cinemas que, ao longo da sua trajetória, também ao longo da sua história, foram sendo identificados como cinema de pegação, principalmente durante um determinado
horário durante, principalmente à noite, né? Isso era já muito claro desde aquele período, ou determinados hotéis que aceitavam receber dois homens para passar um determinado período da noite nesses hotéis. Então, dava para começar já a traçar esse mapa, e esses três depoimentos, enfim, foram muito ricos para dar esse pontapé, para servir como um balizamento, para começar a constituir esse mapa aqui na cidade. Agora, sobre o GAPA, bom, o GAPA foi uma experiência de ativismo muito grande. Eu fiquei no GAPA até nós encerrarmos as atividades aqui na cidade, até 2014. Então, foi de 1992 até 2014, foi uma escola realmente de ativismo muito bacana. E pegar aquele período, né, do começo dos anos 90, em que havia um processo de estigmatização ainda muito forte, muito intenso, um processo de discriminação, de preconceito, por parte das pessoas com HIV, né, com sorologia positiva para o HIV, de rejeição das famílias, por exemplo, ou das famílias não saberem conviver com aquele familiar, um filho, um marido, uma esposa, um sobrinho, um primo, ou mesmo um pai ou uma mãe. Enfim, passar por isso foi uma experiência muito densa e muito humana. E atender pessoas gays ou travestis, que era um público muito grande que chegava para nós ao longo dos anos 90, e desenvolver aqueles projetos, né? Ao mesmo tempo que havia o sexo, prazer e homens, havia também o Previna na prostituição, que era um outro projeto para trabalhar com profissionais do sexo, mulheres, travestis e também com michês, embora fosse um público mais difícil de ser alcançado, mais escorregadio, né? Até porque era difícil, porque não aceitavam ser tratados como gays, porque não tinham essa identidade auto-atribuída. E, ao mesmo tempo, não aceitavam ser atendidos juntos ou trabalhar junto com travestis por preconceito ou por discriminação mesmo. Então, isso sempre colocou para nós uma tarefa de tentar desenvolver formas, ações que tentassem garantir, ao mesmo tempo, a sustentação da identidade desse público ou desses públicos com os quais nós trabalhávamos, e também desenvolver atividades que fossem específicas para eles, material que fosse específico para eles, no momento em que isso não existia, né, no país. A gente vai ver um aumento e uma certa multiplicação do número de ONGs, de organizações não governamentais que trabalham com essa população, a partir principalmente do meado dos anos 90 em diante. Então, nós não tínhamos muito também com quem conversar. Claro que já existia o Grupo Gay da Bahia, já existiam o Grupo Lilás, se não me engano, em Goiás, alguns grupos, o Arco-Íris no Rio, alguns grupos em São Paulo também, tanto ONGs AIDS quanto ONGs gays, né, como a gente falava na época, a gente não utilizava essa sigla, mas não havia muito o que trocar, e não havia muito o que experimentar. Então a gente tinha que criar, por conta própria, material, ações dinâmicas, procedimentos,
para trabalhar com públicos muito específicos, é, tanto na área de educação e de prevenção, quanto na área de apoio, né? Quanto na área, no acolhimento das pessoas soropositivas que nos procuravam e que, independente da sua orientação sexual, precisavam ser acolhidos porque não sabiam também como lidar com aquele resultado positivo da sorologia. Enfim, foi uma época é, intensa, assim. E a gente acabou servindo como referência para o interior, né? Quando você pergunta se famílias do interior ou pessoas do interior procuravam o GAP, ou se a gente tinha alguma relação, algum contato com alguma forma de acolhimento de pessoas que vinham do interior para cá, a gente tentava fazer isso, mas não tinha também muito braço, né, muita perna para alcançar isso. Então, era sempre num processo em que essas pessoas vinham, se deslocavam para aqui, para BH, e que nós pudéssemos acolhê-las. Mas o contrário, fazer um movimento em direção ao interior, a gente não conseguia, a gente não alcançava esse. A gente não tinha condição de alcançar o interior. Entendo. E uma questão que surgiu aqui no chat, que é uma questão que tem sido levantada, assim, dentro dos nossos estudos LGBTQ, é a questão da visibilidade das lésbicas. E aí a professora Sim. Eliane Martins tinha perguntado como elas apareceram, se elas apareceram, nessa documentação que o senhor encontrou. Elas aparecem muito pouco. As lésbicas é uma ponta desse público, né? É um campo desse público difícil de ter visibilidade, né? Ou difícil de ganhar visibilidade por meio desses discursos que eu acabei levantando, né? Que eu acabei coletando. Por exemplo, na imprensa até existe um número menor de notícias ou de casos envolvendo mulheres lésbicas, um número bem menor do que envolvendo travestis, pessoas transgêneras e pessoas gays. Ah, isso é uma certa lacuna que tem nesse acervo levantado, sabe, Raniele? O, Parece que elas têm elas tinham uma certa invisibilidade. Parece que elas conseguiam garantir uma certa invisibilidade e não terem essa projeção, principalmente na imprensa. Por exemplo, processos judiciais eu não encontrei nenhum. Não há registro na imprensa de crimes cometidos cuja vítima fosse uma mulher lésbica. Crimes, por exemplo, contra a vida, né? Ou outros delitos como lesão corporal, como furto ou como roubo envolvendo mulheres lésbicas. Tem um caso específico, mas é um caso em que essa situação da condição de gênero, da identidade de gênero, não fica claramente definida, em que uma pessoa que inicialmente, isso no começo dos anos 60, uma pessoa que inicialmente se identifica como homem trans e que chega a conseguir falsificar uma documentação para adotar o nome masculino na sua carteira de trabalho e na sua carteira de identidade. Essa ocorrência desse homem trans, ele foi
ele virou notícia aqui na cidade, mas depois, as ocorrências seguintes, a partir de 65, é sempre identificando essa pessoa como uma mulher lésbica. Então, eu não sei ainda determinar com garantia, assim, com certeza, se um problema da imprensa que não consegue aceitar, compreender, registrar, processar essa identidade como a de uma pessoa trans. Então, isso é uma questão da imprensa que resiste a isso, ou se a pessoa em si ela mudou o seu processo de identificação com o tempo, né, ao longo aí na primeira metade dos anos 60. Aquela primeira ocorrência é de 1960 e as outras ocorrências é de 65 em diante. Tanto que aquela pessoa, ela não vai mais se identificar com o nome masculino, como ela havia colocado lá nos seus documentos de identidade no começo dos anos 60. Né? Entendi. Então, Professor, nós estamos nos encaminhando para os últimos 10 minutos. Passou já muito rápido já, passou muito rápido. E aí, de uma forma geral, algumas questões ainda tinham ficado, mas parece que não vai dar muito tempo. Mas uma questão levantada aqui no chat e que, pelo fato de hoje ser hoje, né, o dia de luta contra a LGBTfobia é muito importante. Não sei se o senhor está ou não confortável em responder, mas a professora Eliane havia perguntado aqui, né, que dado o seu pioneirismo, se talvez você tivesse passado por algum desconforto, algum preconceito na sua trajetória enquanto professor, que esse movimento agora, né, de orgulho de historiadores, historiadoras, de professores dos estudos de gênero, né, e de sexualidade sim. em geral, tem sido muito bem visto hoje. Mas como que o senhor sentiu esse processo? O senhor sentiu preconceito? Houve algum caso? Olha, no ambiente acadêmico, preconceito declarado, explícito, não. Mas velado, sim. Velado em que sentido? A minha dissertação de mestrado ela é do início dos anos 90. Eu terminei a graduação em 89 e comecei o mestrado em 1990, na área de literatura brasileira. E a minha pesquisa foi trabalhar com a representação de personagens homossexuais na literatura brasileira do final do século XIX, em romances do final do século XIX. Então, para tentar perceber um diálogo entre o discurso literário e o discurso médico, como se havia, e havia, naturalmente, né, assim, pelo menos eu acabei percebendo que havia, uma relação, uma inter-relação entre a forma como o personagem gay, homossexual, era representada nos romances e a forma como o discurso médico representava, nomeava, descrevia, enfim, designava nos tratados, nos trabalhos médicos. Então, quando as pessoas em sala de aula, professores ou colegas, perguntavam qual que era o meu projeto e que eu falava sobre o projeto, a conversa não avançava. A conversa não rendia, sabe? O que é natural numa conversa desse tipo? É você perguntar sobre como que você vai desenvolver a sua pesquisa, qual tipo de material você vai privilegiar, enfim, qual recorte você vai dar, seja lá o que for. Sempre que eu mencionava a natureza,
o tema, o assunto do projeto, as conversas não avançavam. Então, eu acho que isso é uma forma velada de, se não preconceito, de não saber lidar com esse tema. Por outro lado, eu entendo que era começo dos anos 90. O meu trabalho no mestrado, ele foi, ele, ele foi pioneiro aqui na UFMG e na escola, na Faculdade de Letras, porque antes não havia, nunca teve interesse, nunca teve um trabalho dessa natureza dentro da escola. Ao mesmo tempo, as pessoas não sabiam muito bem como lidar com isso. Mas, bom, pensando que o ambiente acadêmico é o lugar da pluralidade, ao mesmo tempo era estranho não haver curiosidade, enfim, a, as perguntas não avançarem nisso. O processo em si se desenvolveu bem. Eu terminei, defendi a dissertação, mas isso para mim foi uma marca muito peculiar desse grau de, se não uma discriminação clara, uma falta de traquejo, uma falta de cintura para tratar desse tipo de assunto. Bom, isso também já está muito afastado no tempo e eu acho, bom, tenho certeza, que muita coisa mudou a partir dos anos 90 para cá. Quando eu falo da minha pesquisa atualmente, ou quando eu falo da minha pesquisa a partir dos anos 2000 para cá, no ambiente acadêmico, no lugar onde eu leciono, por exemplo, eu não percebo esse tipo de atitude velada, esse tipo de situação de um certo afastamento, de um certo constrangimento, de uma falta de traquejo em tratar sobre isso. Pelo contrário, as pessoas perguntam, elas têm curiosidade e aproveitam para tirar dúvidas sobre, bem, o que é identidade de gênero? Me explica o que é binário e não binário, fala mais, sabe, assim, coisa que naquela época dificilmente aconteceria, né? Entendo. Professor, muito obrigado. Eu Por acho que a nada. gente tem que marcar uma nova live, tá? Eu quero ouvir, quero que as pessoas ouçam você falar sobre o trabalho que você tem desenvolvido da cintura fina. Tá certo. Estou ansiosíssimo para ler esse trabalho. E eu espero que nós continuemos mantendo esse contato. Seu trabalho é muito importante. Obrigado. Por desterritorializar a produção acadêmica sobre as homossexualidades, sobre a questão LGBTQ. Então, assim, fico muito grato. Em nome do GPEG, eu agradeço demais a presença do senhor aqui. E eu espero que nós possamos firmar alianças de produção, alianças de ativismo, para a gente continuar juntos, tá? Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, Ranieri, pelo convite, por essa live bacana aqui. Depois eu queria ver os comentários que foram feitos aí, conhecer um pouco dos comentários. E eu espero que a gente possa, sim, estabelecer parcerias, ampliar esse contato e que a gente possa conversar outras vezes em outras lives. Ok, então. Um beijo, viu? Obrigado. Um beijo, um abraço. Tchau, Tchau. tchau.